Oi, gente, boa noite. Hoje ficamos aqui papeando que eu não consegui nem fazer um stories antes que ela já tinha chegado. Mas foi tanta confusão de data, porque eu tinha feito 2 posts para o da semana que vem e hoje, o de hoje, então ficou tudo numa data só. Mas deu certo. Ana, obrigada pelo convite de estar aqui hoje nessa live. Eu, você e Lili. Tati, eu tô muito feliz, né? Que bom! De estar com você, de poder conversar com você. Acho que você traz uma energia boa pra gente, sabe? Então, muito bom estar aqui com você. Ana já participou aqui em casa dos grupos de reunião do Consciência e Autismo, né? Sim. Então, vai ser difícil hoje ser só entrevistadora, né, gente? Que mamãe atípica que eu não falar vai ser difícil. Mas minha voz já melhorou, agora eu já consigo voltar a fazer as entrevistas já, né? Então vai ser... Então tô bem feliz. E conta um pouquinho pra gente da Ana. Quem é a Ana? De família, antes da gente falar, né, do profissional, conta um pouquinho pra gente da Ana. Então, Tati, é uma Ana que, assim, tá se descobrindo o tempo todo, né? Que tem tentado, assim, avançar em muitas coisas. É uma Ana que vem de uma história de vida bem difícil, né? De uma família que tinha muitos problemas, muitas dificuldades. Quem conhece essa história fala assim, Ana, a gente fica incrivelmente assim, admirado, né? De onde você saiu, de onde você está. Então, o caminho que eu venho percorrendo, de estudar muito, né? De buscar o melhor mesmo para a minha profissão, de não desistir de trabalhar, de me sentir, né? Uma pessoa que está conquistando várias habilidades. Sempre me considerei uma pessoa extremamente tímida, né? Difícil de falar. E quando eu converso com as pessoas, elas falam, mas você fala tão bem. Eu falo, mas é uma coisa que eu estou descobrindo. Porque eu, né, lido com isso, assim, com o público. Então essa Ana tem fase aí de descobertas, de construção, de desconstrução também, né? Sempre. Eu falo que aprendi muitas coisas que hoje eu preciso desaprender. Então é um processo de o tempo todo tá buscando, né, melhorias. Eu gosto quando eu recebo feedbacks, assim, porque me dá um cutucado, fala, olha, Ana, isso aí eu acho que, né, você pode ir mais devagar com isso, calma, desacelera. Então, são coisas que eu venho ouvindo mais, né? E me descobrindo como pessoa, como mulher, como mãe, como filha, né? Tô aprendendo a ser filha agora. Você é natural de Sete Lagoas? Eu sou de Belo Horizonte. De Belo Horizonte? Mas sua família mora aqui? Estou aqui há muitos anos. Né? Meus pais, eu falo que eram meio que ciganos, sabe? A gente mudava muito. Então, eu nasci em Belo Horizonte, morei em Ribeirão das Neves, em Sabará, em Sete Lagoas. A gente morou numa média aí de 11 bairros diferentes, vários casos diferentes, né? Por questões mesmo financeiras, né? A gente vivia de aluguel, então muitas vezes o aluguel começava a ficar pesado, meu pai desempregado. A minha mãe entrou para o serviço público como servente escolar, então ela aposentou, né, no cargo de servente escolar. Meu pai é motorista, então toda a vida dirigindo ônibus, caminhão, carro particular, táxi. Então eu vim de um lugar, né, que me deu essa base, né, de pais que lutaram muito para eu estudar, do jeitinho deles, da forma como eles, né, conseguiram aí. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, né, eu tenho a minha família, eu constituí essa família, eu tenho muito orgulho disso, de ter estudado, né? Eu falo que quem um dia escutar essa história minha com a faculdade vai entender o que eu estou falando, sabe? O tanto que foi difícil estudar, o tanto que foi difícil. Meus pais já moravam aqui em Sete Lagoas e eu fui para Belo Horizonte para estudar. Eu ganhei uma bolsa integral eu fiz uma boa prova de Enem, tirei uma nota bacana. E eu fui na cara e na coragem, né? E fui buscando suporte, mas por várias vezes eu ia fazer estágio de manhã e estudava à noite.
por várias vezes eu não tinha dinheiro para voltar para casa, né? Terminava o estágio na hora do almoço, eu não voltava para casa porque eu não ia ter dinheiro para voltar depois para estudar à noite. Então eu ficava tentando achar alguma coisa para fazer na faculdade, aí estudava um pouco, aí eu cansava um pouco, eu dava sono, eu ia dormir numa sala, aí eu voltava para a biblioteca, ficava na sala né, no laboratório de informática. E tudo isso, e aí quando chegava à noite, né, cansada, extremamente cansada, eu estava lá, aí eu tinha colegas que olhavam para mim e falavam, o que você tem? E eu ficava com fome. E elas iam lá e pagavam lanche para mim, né? Então, assim, hoje eu falo com orgulho, sabe? De onde foi que eu saí, de onde é que eu venho construindo. E como que a psicologia surgiu na sua vida? O que te fez querer a psicologia? Então, foi muito por acaso, né? Eu falo que gente, eu adoro uma psicóloga, né? A minha avó, ela falava pra mim fazer fisioterapia. E aí, na hora de fazer a inscrição, deixa eu ver aqui, tô sem nada. Acho que nós falamos muito antes já. Já gastamos bastante o repertório. Mas então, na hora de fazer a inscrição para a faculdade, né, eu tinha várias possibilidades. Eu podia escolher o curso que eu queria fazer. Só que quem foi fazer minha inscrição foi meu irmão. Na época a gente não tinha computador em casa, internet e tudo mais, então ele foi numa lan house para fazer essa inscrição para mim. Então foi graças a meu irmão, ele colocou lá em primeira opção psicologia, na Newton Paiva, segundo lugar foi fisioterapia e terceiro lugar pedagogia. Então foi meu irmão que escolheu isso, assim, ele meio que sabia, né, dos meus interesses, tudo mais, e saiu na primeira opção. Então fui, super me identifiquei, as pessoas olhavam e falavam assim, mas você é boa, né? Você vai ficar mais quietinha, porque tem psicólogo às vezes, né? Tem uma postura mais falante e tudo mais. Eu já era um pouco mais retraída, mais quietinha, escutava mais. E o que te levou para a área de transtornos alimentares e cirurgia bariátrica? Isso. Cirurgia bariátrica surgiu no Brasil em 2001, né? Foi em 2001 sim. Que surgiu. Assim, o que te motivou a ir para essa área? Na verdade, assim, né? Eu também falo que as coisas vão acontecer na minha vida de uma forma assim que é só Deus que explica, sabe? Eu falo que eu tenho muita fé em Deus e Deus foi colocando pessoas maravilhosas no meu caminho, que foram me apontando caminhos, que foram me ajudando a descobrir coisas. Então, eu fui me identificando, né? O tratamento da obesidade, quando a gente fala da cirurgia bariátrica, a gente está falando do tratamento cirúrgico, né? Mas existem também o tratamento clínico, aquelas pessoas que ainda não têm, talvez, a indicação para cirurgia. Então, eu fui me identificando com a área, né? Eu enfrento a obesidade, né? Então já estive em obesidade grau 1, hoje eu estou sobrepeso, mas já... Né, mas assim, você não chegou a fazer a cirurgia? Não fiz a cirurgia bariátrica, né? Já cheguei até a pensar a fazer quando eu estava, né, mais incomodada com isso. E aí fui estudando, fui me identificando mais com a temática, né? Transtorno alimentar é algo que ainda assim, né, as pessoas estão começando a perceber, né? Estão começando a buscar mais ajuda, porque antes, muitas vezes as pessoas não associavam que o psicólogo, o que eu vou fazer no psicólogo, né? Eu tô gorda, eu tô precisando emagrecer, como é que o psicólogo vai me ajudar? Então a gente tem vindo para discutir um pouco mais e desmistificar, né, o que é a obesidade, que hoje é doença, a gente sabe que é doença, não é falta de vergonha na cara, como as pessoas antes achavam, é porque é preguiçoso, não emagrece, é porque e antigamente era sinal de beleza, né? Era sinal de beleza, era cultuado, né, o corpo, o peso e tudo mais. Então hoje a gente sabe que, né, é preocupante porque tem muitas comorbidades envolvidas, sim, né? Sim. E a perspectiva aí não é boa, né, para daqui a alguns anos. Então a gente vem, né, se dedicando. Hoje eu sou apaixonada por essa área, gosto muito, muito mesmo. Então foi dessa forma, foi uma coisa natural, né? E aí recebi o convite para fazer parte de uma equipe, né, de uma equipe multidisciplinar de tratamento da obesidade.
E estou muito feliz hoje com a E essa trajetória sua com políticas públicas? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso começou no estágio, né? Eu fiz estágio na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu fiz em 2 regionais, né? Na Regional Barreiro e na Regional Noroeste. E eu me apaixonei pelo serviço público, né? Eu me identificava muito com assistência social e depois, alguns anos depois, já formada, é que eu fui para a saúde também. Mas foi assim, de uma extrema valia, porque eu tive que lidar com várias situações de violação de direitos, famílias em situação de vulnerabilidade, famílias em extrema pobreza. Então isso fez com que assim, né, eu olhasse para isso e eu falava que a minha postura era de trabalhar verdadeiramente a política pública, não era de ser assistencialista, porque a gente de certa forma era um pouco conduzido para isso, para o assistencialismo, e eu sou totalmente contra. Então, em reunião de equipe, né, quando eu comecei já a falar mais na equipe, eu falava muito disso, assim, porque a gente tem que ter essa postura de enxergar o ser humano que existe por trás de toda essa vulnerabilidade. Eu atuei como coordenadora do Centro Pop. E é tão importante trabalhar com política pública. Exatamente, acho que a gente tem, né, esse dever assim, de acompanhar, de estar realmente cobrando melhorias. Quando eu trabalhei no Centro Pop, eu fui psicóloga de lá e depois fui coordenadora. Eu tive essa oportunidade aí de ficar, acho que mais de 2 anos no cargo de coordenação. E quando eu estava de frente ali para, né, um morador de rua, eu olhava para ele e eu enxergava nele toda uma história, sabe, de capacidade, mas que a política pública precisava se fortalecer para ajudá-lo. Não é apenas oferecendo um banho, um café da manhã, é muito mais. É trabalhar mercado de trabalho, a profissionalização, incentivar as pessoas, né? A ter algo, né? A ter, né? A Então, incentivar a sair dali. Não é simplesmente ficar ali e receber uma marmita todos os dias, né? A ter alguma coisa que ele tenha vontade de sair dali e começar uma vida. Exatamente. Então, essa construção de projeto de vida, né, é algo que consta no SUAS, né, no Sistema Único de Assistência Social. A gente trabalhar esse fortalecimento de vínculos familiares, sociais, a gente trabalhar com toda uma rede de apoio. E para isso a gente precisa de políticas públicas, né? Então, sem E políticas quem públicas, nunca bateu um papo com um morador de rua não sabe a dimensão que é. Não sabe o que é morador de rua. Eu tenho um grande amigo, que eu sou Antônio, que fica ali debaixo do Banco do Brasil. Eu bato altos papos com ele ali. As pessoas deveriam uma vez sentar ali e bater um papo com o seu Antônio. Quando a Sofia fazia balé, todas terças e quinta, eu ia pra lá, pegava um jornalzinho e sentava com ele, era sagrado. A gente amplia o nosso olhar de mundo, né? A gente passa a ver uma outra perspectiva. Então, eu aprendi demais com a política pública, muito, muito mesmo. Trago isso na bagagem. Trouxe muitos amigos também, né? Profissionais, colegas mesmo, que vieram para minha vida assim a partir, né, dessa entrega, né? Foram mais de 10 anos só na política pública. Você acha que tanto presencial como online, esse apoio que você dá, você acha que é suficiente? Você acha que as pessoas que dá certo? Acredito que sim, né? Hoje quando a gente pensou nesse formato online, na verdade antes da pandemia já existia, né? Mas foi algo que se tornou até mais comum. Hoje, por exemplo, eu atendo pacientes online que moram em Sete Lagoas e que preferem, que entendem que é muito mais vantajoso, otimiza tempo e tudo mais. A questão é que existe um contrato aí que é feito com esse paciente, onde eu preciso me responsabilizar por uma parte desse tratamento, desse acompanhamento, mas ele também ser implicado nisso, porque tem muitos pacientes que na hora que a gente vai no X da questão mesmo, a gente está se aproximando, muitas vezes ele se esquiva,
ele não quer falar disso agora, ele ainda não está preparado. Então, eu costumo falar com o paciente assim, olha, é no seu tempo, é quando você se sentir à vontade. Então, se eu percebo que ele já começa a ficar mais resistente a determinadas coisas, né, eu deixo ele à vontade para falar, olha, isso eu ainda não quero falar, né? Mas são efetivos, da mesma forma. Acho que a gente tem que pensar num todo. Hoje a gente tem várias profissões, a gente tem vários profissionais que podem, inclusive, contribuir, né, muito pra gente. Então, isso eu acho importante, a gente conhecer, né, a gente conhecer esses formatos. Como que é saúde mental, como que você vê essa questão da saúde mental nos transtornos alimentares? Olha, Tati, acho que assim, é uma questão que a gente precisa tentar pensar, né, que quando eu falo de transtorno alimentar, do que eu estou falando, né? Eu não estou falando só de anorexia, de bulimia. Existem outros transtornos alimentares aí que muitas vezes, né, a gente meio que descarta. Eu trabalho muito com pessoas com compulsão alimentar. E uma compulsão que às vezes a própria pessoa foi assim, naturalizando, né? Uma pessoa que acorda, por exemplo, de madrugada para comer. Desculpa, tá frio aqui, gente. Desculpa. Uma pessoa que acorda de madrugada para comer, uma pessoa que pensa em comida o tempo todo, uma pessoa que belisca comida o tempo todo, que não tem esse controle, uma pessoa que enxerga na comida esse afeto, sabe, esse acolhimento, que coloca na comida muitas vezes a válvula de escape. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de pessoas que precisam de ajuda. Ansiedade, né? Estresse, depressão. Desculpa, gente, vai secando aqui, não consigo falar, não. Mas assim, existem várias formas, né, disso se manifestar. Mas o que tem aparecido mais no meu consultório são casos de compulsão alimentar, que passa às vezes por outros tipos de compulsão por compras, por exemplo, que, né, vai ali mesclando com a alimentação. Então a gente vai fazendo com que a pessoa pense sobre isso. Não basta, né, eu olhar só para aquele sinal, aquele sintoma. A gente hoje tem, né, um manual, uma classificação de doenças, então não é simplesmente eu acho que eu tenho compulsão, ou que eu faço isso. Não, eu preciso investigar, eu preciso entender qual que é a frequência que isso acontece, né? Como é que você se sente quando essa situação está ali, né? Você tem percepção, você tem consciência do que está acontecendo, a comida está entrando em lugares aí para te ajudar a lidar com as suas emoções. O quanto a gente tem falado hoje de regulação das emoções, né? Então são coisas que a gente tem aprendido a manifestar. Atendo quase que diariamente pessoas que falam, Ana, eu nunca parei para pensar nisso, mas faz todo sentido. Lá atrás, eu não aprendi a falar o que eu estava sentindo. Eu era calada. Trabalhar as emoções. Por isso que a gente fala muito em trabalhar emoções com adolescentes, né? Exatamente. Isso é muito importante. Desenvolver essa inteligência emocional, para que eu possa lidar melhor com as situações de conflito. Porque elas vão acontecer, né? A gente passa por várias frustrações na vida, então a gente precisa entender como que eu vou me colocar diante disso. Todo mundo que faz a cirurgia bariátrica, a gente sabe da importância da terapia antes e o pós, justamente para conseguir esse objetivo final, sim, né? Sim. Porque senão você acha que você tá magra e você, né, tem a compulsão. Então, assim, quais são os seus maiores desafios, né? Eu falei a compulsão antes, mas eu acho que, assim, quais os maiores desafios que você encontra nas pessoas que fazem a bariátrica? Nessa área, um dos primeiros desafios é fazer com que o paciente se enxergue, para que ele se olhe nessa história e fala, poxa, eu tô agora pedindo ajuda, mas eu já passei por vários tratamentos, por várias tentativas. Então, muitas vezes eles chegam, sabe, desmotivados, eles se olham e falam assim, mas eu cheguei no meu último recurso, né, com vergonha de chegar, com vergonha de falar isso.
Então, esse é um desafio, assim, de criar esse vínculo com esse paciente para que ele fale disso e fale, poxa, é isso, eu estou buscando algo que vai me fazer bem, eu estou buscando qualidade de vida. E não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha, né, estar nessa condição. E aí eu peço sempre desculpa porque eles passam por situações com profissionais de saúde, com colegas que falam coisas absurdas, né, que eles falam, poxa, eu escutei isso do meu médico, né, meu médico falou que eu tô gorda e ele nem quis me ouvir, ele nem encostou em mim, ele não mediu nada em mim. Ele só falou, olha, você vai fazer cirurgia, você precisa fazer cirurgia, você precisa fazer alguma coisa. Situações de constrangimento, né? Então, é fazer com que esse paciente se enxergue, melhore a autoestima, já antes da cirurgia. Porque isso é o preparo que a gente faz. Então, não basta só eu faço um laudo e aí ele vai para a cirurgia. Não, eu preciso preparar ele para viver isso. Para que, né? Para que haja uma mudança verdadeira de hábitos, né? E isso é desafiador. Essa coisa de identificar quais são os agentes sabotadores do dia a dia. Porque é aquela história. Eu recebo a paciente que fala, olha, meu marido, para me agradar, ele leva todos os dias que ele chega do serviço, ele leva um pãozinho doce para mim. E aí, como é que vai ser, né? Eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que dizer para ele, olha, esse pãozinho doce, ele não está me ajudando. Mas eu preciso educar esse marido, né? Então, quando eu faço a avaliação de um paciente, eu sempre coloco que eu preciso entrevistar alguém da família, eu preciso avaliar qual que é o suporte que ele tem. Para saber como que é a dinâmica esse sistema, né? Como que funciona esse sistema. Quem são as pessoas que estão ali ajudando. Então, um dos grandes desafios é esse, assim, né? Do paciente se enxergar. Ou desafio essa consciência, né? Para desenvolver mesmo essa consciência. Essa adesão ao tratamento, né? Porque o tratamento... a gente tem várias normativas, tem vários documentos, aí, legislações que estão publicadas, né, nos meios digitais, que falam, olha, a recomendação é que faça acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Mas uma parcela muito pequena ainda, né, tá retornando. Muitas pessoas já estão entendendo, eu preciso desse suporte. Mas outras só vão perceber uma situação já de possível reganho, numa situação que às vezes a pessoa tá doente, né? Então esse é outro desafio também. Sim. E agora a gente vai entrar num assunto, né, que é nosso, que é a maternidade atípica, né, que a gente não pode deixar de falar. Eu quis conversar um pouquinho com a Ana sobre o profissional dela, mas principalmente também sobre essa nossa maternidade, né? Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho dos seus filhos, né? Uhum. Quem são, quantos anos eles têm? Então, não sei se eles estão me assistindo, porque o pai não gosta muito de me acompanhar no Instagram, não. Bom, mas eu tenho o Heitor e a Helena. O Heitor tem 8 anos e a Helena 4 anos. Foram 2 maternidades muito desejadas, muito planejadas, né? Quando eu engravidei de Heitor, eu já estava assim, tava me considerando tranquila, né, na questão mesmo de carreira, porque eu não queria abrir mão também, né? Mas eu tinha que entender que seria necessário fazer alguns remanejamentos e tudo mais. Mas eu já estava casada há 3 anos e quando o Heitor nasceu, assim, muita coisa mudou, né? O mundo que se abriu ali pra gente, mudança de rotina, várias coisas que a gente foi abdicando, então fui aprendendo a ser mãe. Quando ele estava com 3 anos e meio, mais ou menos, foi quando eu comecei a perceber que Heitor tinha características diferentes. Era um menino extremamente agitado, um menino extremamente ativo, curioso, que gostava muito de explorar as coisas, né? Já demonstrava um interesse muito restrito em animais, em coisas, né, relacionadas a animais. Então, tanto que Patrulha Canina, por exemplo, foi tema de aniversário dele vários anos seguidos, porque aqui daqui a e até hoje ainda é. Pois é. Então, assim, era uma coisa que já me sinalizava alguma coisa, né? E aí eu engravidei da Helena, então eles têm essa diferença de 4 anos. Foi quando eu começo a descobrir já o mundo rosa, né, da menina. Então,
já vem um outro tipo de maternidade. Então, assim, os dois são joias raras. Dos dois eu aprendo muito com eles. Sou mãe, né? Porque eu já escutei pessoas, sabe, Tati, falando assim, você é psicóloga deles? Eu falo assim, eu olho e falo assim, não, você acredita que eu já tentei ser? Mas é impossível. É impossível. Não dá. Não existe isso, né? Até porque é proibido também, né? Então, assim, mesmo se fosse liberado, não dá. Eu tô como mãe. E como mãe, eu tenho outras responsabilidades, eu tenho outro olhar, né? Eu erro muito também como mãe, mas eu tô lá, tô tentando. E isso é tão engraçado porque às vezes a gente, quando tem o diagnóstico de um filho, a gente fica tão fissurada em estudar, em aprender, em saber. A gente esquece de deixar o que é do médico, o que é do psicólogo e ser só a mãe. Exatamente. Eu tive que escutar isso do psiquiatra, né? Adoro ele, mas eu tive que escutar isso dele, porque eu tava discutindo medicação com ele. Aí eu falei, opa! Aí ele me deu uma bronca, eu falei, realmente, eu tô numa área que não é minha, eu não tenho que ir. Então foi quando eu dei uma acalmada. Então, às vezes a gente, né, não dá pra confundir porque a gente esquece disso, a gente quer, é uma coisa nova e a gente quer tanto aprender que a gente esquece do resto. Exatamente. Então hoje eu falo nas palestras, hoje eu falo muito de vivência. O que eu falo nas palestras, claro, tem relevância, eu estudo para falar o que eu tô falando ali, mas muito é da vivência também. O que é do médico, sim, né? Não é nosso. Ser, né? Acho que assim, a gente pode sim ter esse estudo, sem dúvida, sim, né? Mas a gente também saber até onde a gente vai, até onde é o meu limite, né? E eu, quando eu recebi esse diagnóstico do Heitor, foi uma coisa assim que não foi fácil, né? A gente passou por uma bateria de testes, de exames que foram feitos, né? Então, a neuro dele pediu mesmo para rastrear, para tentar para ver se tinha outras comorbidades. Exato. Então, assim, ela fez uma investigação que foi importante para descartar também, né? Outras questões, assim. Ele tem um atraso na parte do cerebelo, então, né, justifica um pouco da questão dele, das dificuldades motoras que ele tem, de coordenação motora, mas não foi encontrado nada que justificasse toda essa agitação, essa coisa de não conseguir determinadas questões, de uma seletividade alimentar muito grande, né, de cheirar sempre a comida, de limpar a língua quando a coisa incomodava. E quando a gente escuta, mas continua comendo só isso? Continua comendo a mesma coisa, né? Exato. É uma coisa que assim... só o que a gente vive no dia a dia, né? Como é pra você? O Heitor, ele é TDAH e autismo, né? Isso. Como que é isso no dia a dia? Eu diria que é uma loucura, sabe? Porque assim, ele tem fases que são um pouco mais de calmaria, fases onde ele está um pouco mais estabilizado, mas quando ele está numa fase de desregulação é uma loucura, porque assim, tem que ter muita paciência, tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter um manejo muito grande, e nesse sentido eu conto muito com o apoio da equipe que atende ele, então sempre estou lá falando disso, pedindo ajuda, não tem problema nenhum, sabe? E eu gosto quando eu converso com a psicóloga dele, ela vai me trazendo coisas assim para pensar, porque é uma visão diferente, né? Então, assim, e se mistura muito. Eu falo que o TDAH costuma, né, aparecer até mais, porque ele é muito impulsivo com as coisas, né? Ele tem dificuldade para se organizar. Então, eu preciso estar o tempo todo ali, por perto, para ver. Ele se machucava muito, muito. Né? Então, assim, foi uma coisa até que justificou a entrada de medicação na época. Hoje ele faz ainda uso de medicação, né, para várias situações dele, de comorbidades. Então, assim, a gente tentando entender a cabecinha dele, sabe? Eu tento falar assim, olha, hoje eu aprendo a olhar para o Heitor de verdade. Porque antes eu ficava assim, gente, mas o que eu vou fazer? Não, peraí, é meu filho.
ele gosta disso, ele não gosta daquilo. Eu vou conhecendo ele. Tem semanas que ele só quer comer ovo cozido, o ovo cozido tem que ser de determinada textura, o arroz tem que ser assim. Eu ia te perguntar justamente quais são os desafios diários, né, que você enfrenta. Meu desafio diário com a Sofia, por exemplo, é a música. Se o rádio está tocando uma música que ela não gosta, o rádio ele tem que ser desligado, porque se ele continuar ligado, ela se desorganiza na escola. Ou uma música que está tocando que ela goste, ela tem que escutar. Então, o meu desafio diário com ela são as músicas, são as playlists que ela tem que colocar no carro. Então essa rigidez. Outro dia eu falei com ela, olha, 1 hora vai ser, cada hora um vai escolher a música no carro. Não vai ser só você. Eu vou colocar a casca de bala e eu não quero nem saber. E essa negociação é difícil, né? Nossa, eu fui falar que eu fui colocar casca de bala, aí eu tenho um ouvido pobre, porque ela não tem que escutar a casca de bala. E eu tava brincando, só que nessa brincadeira, isso gerou uma tarde. Ela indignada porque eu ia colocar casca de bala no carro. Mesmo eu falando que eu não ia colocar mais casca de bala no carro. Então, são coisas que ficam nos bastidores, né, Tati? Que são desafios diários. Sim. Aí quando a gente fala desses jovens entrarem no mercado de trabalho, que nós não temos políticas públicas para isso, né? A gente não consegue inserir esses jovens no mercado de trabalho porque tem todo um suporte por trás. Que é necessário. Tem um preparo. Porque às vezes ele precisa estar trabalhando numa sala sozinho. Então a gente tem toda um preparo para lidar com esses desafios. E nesse sentido, acho que tanto eu quanto meu marido, a gente conversa muito com o Heitor, sabe? A gente tenta sempre estar falando com ele. Tem hora que a gente já percebe que ele não quer escutar, então ele mesmo está falando, né? Então é uma coisa que ele está aprendendo a falar, o que ele está sentindo. Então é um trabalho aí que a gente tem feito, árduo, né? Porque muitas vezes quando ele tem os momentos de irritabilidade, de explosão mesmo, ele tem dificuldade para poder se organizar de novo. Então a gente tem que estar ali ajudando ele, né? Dando essa previsão de coisas, se muda o planejamento, a gente precisa, né, estar sempre negociando com ele. Dificuldades com sons ele tem um pouco também, mas assim, depende muito do interesse, porque se for uma coisa que ele interessa muito, ele coloca lá no último volume. Ele escuta a mesma música várias e várias vezes. O hino nacional, né, ele sabe cantar na escola, isso é colocado diariamente. Então, assim, coloca o hino nacional 5 vezes. Mamãe, coloca de novo. Mamãe, coloca de novo. E vai, né? E a Juju tem isso. A Juju tem as mesmas músicas que ela... Best Beach Band, sei lá como é que chama o negócio, e ela escuta essa música o dia inteiro. Mas eu gosto quando ele tá cantando, porque eu vejo assim, ele tá feliz, né? Quando ele tá cantando, quando ele vai lá na Alexa e pede ela pra tocar aquela música, pra repetir aquela música, e tá lá cantando, mas eu fico tão feliz, né? Porque, assim, tem essa variação, ele tem uma variação de humor muito grande. Essa Alexa, então... eu falei que eu ia jogar ela longe qualquer dia, porque ela começa... Teve uma vez que ela estava perguntando pra Alexa o que era um amaranto, mas a Alexa não conseguia entender o amaranto, e ela ficava brava com a Alexa. Foi só nós, a gente ri, mas só nós sabemos o que é isso. Que isso é estressante, e pra eles é estressante. A Alexa entendia amarelo e ela explicava o que era o amarelo e ela voltava. E ela sabe o que é um amaranto, mas ela queria ouvir da Alexa o que era um amaranto. O meu menino, se ele pega um celular, a primeira coisa que ele vai no Google, coloca lá pra falar... Google, animais da fauna amazônica para desenhar e colorir, não sei o que, vai falando. E aí ele vai lá e vem só os animais, né? E não é qualquer animal hoje mais. Então ele vai focando. E aí te conta histórias, né? Então quando desvia desse assunto já é um problema. A gente tem que negociar. Tem uma rigidez comportamental muito gritante aí que a gente vai tentando mediar. Qual o tipo de apoio que você acha que as famílias precisam que passam por situações semelhantes a nossas?
né? Gente, é difícil ficar só do lado de cá nesse assunto, porque a gente... né? Já está envolvida. Né? Então, mas hoje eu quero, né? Eu tô tentando só te escutar, mas às vezes eu acabo falando também. Mas é o que é o produtivo. Eu acho que esse suporte, né? É a gente ter realmente pessoas que entendam e que nos defendam. Pessoas que busquem, né, melhorias na educação, na saúde, preparo de profissionais de verdade. Não é ficar numa coisa assim que, né, meia boca, não. Que o profissional esteja ali preparado para lidar com essa diversidade que está aí posta para a gente. Então, eu acho que uma das coisas que ajudaria muito, né, as famílias que passam por todas essas questões era de receber esse suporte. Era de ter locais mesmo onde a gente possa discutir, né, falar disso e sair, né, com ações, que não adianta só a gente falar, discutir. Eu acho que, né, espaços, às vezes, de fala e tudo mais, mas o que isso está levando? Qual que é a ação que a gente vai ter, né, de verdade? Quais são nós temos? Preparar mesmo as pessoas, né, preparar as escolas, porque a gente sabe que os professores hoje eles estão, né, assim, já tem um desgaste natural, talvez, da profissão, né? Mas, assim, eles estão tendo que lidar com isso. E como é que eles estão? Né? Como é que isso afeta a saúde deles também? Então, acho que tem que ser pensado. Eu fico sempre muito preocupada com as professoras de apoio de Heitor. Eu fico, ai meu Deus, tomara que elas estejam bem, né? Porque, assim, é algo que precisa acontecer. Às vezes, não precisa nem ter tanto preparo técnico, mas essa humanidade, esse olhar e saber a hora de vamos deixar ele acalmar um pouquinho. Mas a gente precisa da capacitação desses profissionais. Sim, sem dúvida. Muitos profissionais não têm a capacitação, não sabem o que é autismo, não sabem lidar com pessoas com deficiência. Exato. Eu falo isso pelas palestras que eu faço, pelos locais que eu passo e pelo que eu escuto. Então a gente precisa, eu acho que o amor é a base de tudo. Mas você já ajuda tem que bastante. ter, né? Outro dia eu estava na lagoa e veio uma mãe atrás de mim. Então não é fácil você ter uma mãe, você ter que limpar as lágrimas dessa mãe pelo que ela escutou do filho na escola. Então, assim, isso não é fácil. Isso, nós sabemos a dor dela, porque nós somos mães. Outra pessoa não vai entender a dor dessa mãe. Nós sabemos a dor que ela está passando, porque todas nós já passamos por alguma coisa. Infelizmente. Eu falo que daria um livro das histórias, né, do que eu já passei com as meninas. São 2, então você imagina todas as situações. Né? Eu e a Andresa e Betânia fizemos aqui do projeto Que Mãe Conta a Nossa História, e ali a gente conta casos vivenciados, né? E isso é muito difícil. Então a gente trabalhar com essa conscientização. O que você acha que poderia melhorar, né, para os profissionais essa conscientização? Eu acho que, assim, né, tem vários fatores aí. Acho que a gente tem, sim, que investir muito, né, na capacitação mesmo, mas talvez não só na parte técnica, não, mas de vivências mesmo, né, de colocar eles para pensar fora do padrão, porque eu acho que está todo mundo muito formatado nesse padrão, onde o aluno tem que estar sempre sentadinho ali, todo mundo um atrás do outro, enfileiradinho, não pode ter, né, algo assim diferente, dinâmico. Né? Então, assim, acho que são desconstruções que vão acontecer, que a gente tem que caminhar para isso, né? Então tem que estar aberto à mudança, né? Tem que estar aberto a receber essas novidades, a entender mesmo, a se colocar, né, dentro desse processo todo. Eu falo que, assim, o Heitor hoje ele é muito bem acolhido no Tiradentes, né? Estudar no colégio militar, eu falo disso, as pessoas falam assim, não, mas como é que é lá, né? Fica todo mundo assim meio... Porque a gente curioso, imagina uma rigidez maior, né? E não é, né? Não é.
Hoje o Heitor, ele tem, né, as pessoas conhecem o Heitor lá, sabem das características, e a cada vez que acontece uma situação, eles estão ali pensando, o que nós vamos fazer agora? Como é que vai ser? A gente vai desconstruindo coisas, né? Então, se antes, por exemplo, ele tinha que ficar lá em formação para cantar o hino nacional, hoje é uma coisa que é opcional para ele, porque ele tem dificuldade de ficar parado, de ficar quieto, balança o tempo todo, ele mexe, ele vai para ir, ele fica muito inquieto, né? Então, hoje, ele mesmo ele vai porque ele gosta de cantar o hino nacional, ele canta numa altura, né, que chama atenção, mas é a gente conseguir enxergar essa dinâmica, essa mudança, né, que precisa acontecer. Mas quando eu escuto uma mãe, por exemplo, falar, uma mãe me ligou uma vez falando que o filho tinha chegado em casa e a professora tinha falado, ele não precisa nem ficar aqui para fazer prova, ele não vai aprender mesmo. Então você imagina você chegar em casa e escutar isso de um filho. Então, antes tem que ter o amor e tem que ter a capacitação. Porque você tem que entender que através de uma cruzadinha, por exemplo, ele vai conseguir aprender o que está ali. Ele pode não conseguir escrever o que está pedindo na prova. Mas se você colocar uma cruzadinha, ele vai conseguir fazer. Sim. Porque existem formas deles aprenderem. Eu tenho muita sorte, as meninas sempre tiveram professoras de apoio espetaculares. Então eu sou uma pessoa que, além da sorte de ter Júlia e Sofia, sempre tiveram anjos que as acompanharam. Sou muito grata a isso. Mas eu não romantizo o autismo. O autismo é muito sofrido. Ele é doído. Sem dúvida. Eu falo isso. Ele é doído, ele é sofrido. E eu vou, né, entrar numa situação com você aqui agora, que eu sei que pra você é doída. E só de falar eu já me emocionei, né? Porque eu já passei por situações parecidas. As situações, elas não são iguais, mas elas se parecem. E eu queria que você contasse um pouquinho do que você passou com o Heitor na semana passada. Ai, Tati, foi uma coisa que eu falo que não fui a primeira e infelizmente não vou ser a última. Infelizmente, acho que a gente ainda está longe, né, de avançar nesse sentido. Como eu falei, até cheguei a gravar um vídeo também falando disso, eu não tenho a pretensão de expor ninguém, né, de expor a pessoa que fez isso, de expor a clínica onde aconteceu, mas a gente passou por uma situação onde claramente uma pessoa que estava na mesma sala que o Heitor ficou extremamente incomodado porque o Heitor estava falando, né, do jeito dele, às vezes resistindo a fazer, né, a atividade que ele tinha que fazer. E esse senhor ficou extremamente incomodado a ponto, assim, de verbalizar isso. Na hora eu falo que eu estava em outro mundo. Eu estava no mundo do Heitor. Eu não estava percebendo isso, sabe? Eu estava ali prestando atenção nele. O que estava acontecendo com ele. E aí eu me surpreendi quando a profissional responde a esse senhor e fala, olha, se o senhor não percebeu, eu estou percebendo que o senhor está incomodado e tudo mais, mas se o senhor não percebeu, ele é uma criança autista. Então ele tem questões que são muito específicas. E ele não se importou com isso. Para ele não fez diferença nenhuma ter falado isso. E aí ele ficou extremamente incomodado, porque eu estava aqui, eu estava, né, no momento meu aqui, ele me atrapalhou e tudo mais. Uma criança de 8 anos e ele um senhor que mais de 60 anos, com certeza, né? Era evidente, assim. Então, quando isso aconteceu, meu filho foi tirado da sala de uma forma até sutil, mas a gente fica assim, poxa, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer em prol do meu filho? Porque dói porque eu olho para o meu filho, ele é uma criança ingênua, ele é uma criança muito doce. Ele tem os momentos de rompantes dele que ele entra em crise? Tem, mas se a gente vai aprofundando com ele, se você entra no mundo dele, você se encanta com ele, né? Então, eu fiquei abalada demais. No dia,
eu tive que cancelar atendimento porque eu não estava legal. Né, tive meu momento lá de falar, e agora? O que eu faço com isso? Porque o Heitor mesmo, ele não se deu conta. E eu falei, poxa, perguntar como que ele lidou com essa... Como que foi pra ele essa situação? Ele só perguntou, mamãe, o que ele tá falando? Ele não tá entendendo. Ele tem essa dificuldade, né, de ler assim, as coisas, pra ele é tudo muito literal. Então a gente tem que tentar entender assim, um pouquinho até onde foi o entendimento dele mesmo. Mas eu vi que ele não sentiu realmente essa situação, né? Mas facilmente é algo que, se eu não tivesse presente, se eu não tivesse visto isso, o que ele poderia ter feito com ele? Porque eu estava lá, eu vi, né? Ninguém que me contou, eu vi. Um senhor com instrução, com nível de instrução, que provavelmente, né, tem contato aí também com uma diversidade de pessoas, mas que infelizmente teve essa atitude e que doeu muito, assim. Só quem passa, eu acho que, né, pode sentir essa dimensão. Eu falo que eu acho que eu não estava preparada para lidar com isso ainda, mas foi bom, de certa forma, para que eu possa aprender. Então eu tive vontade de falar disso, eu tive vontade de expor que meu filho, ele tem direito à convivência familiar, social, e que às vezes sim seria até mais fácil mantê-lo dentro de casa, né, naquela bolha ali, onde ele não vai ter nenhuma situação de desregulação em lugar nenhum, porque já aconteceu no shopping, já aconteceu no supermercado, já aconteceu na escola. São situações onde ele fica ali exposto e ele grita. Os olhares. Os olhares, né? São os olhares que julgam o que eles estão fazendo aqui, né? Exato. Nós temos uma sociedade diversa. Exato. Eu falo isso tanto. Nós temos uma sociedade diversa. E a gente passa por isso todos os dias. Todas as famílias passam por isso todos os dias. Infelizmente. Então, eu acho que a gente precisa, sim, né, usar dos meios que a gente tem para ser essa pessoa que vai levar essa sementinha para o outro, assim, né? Então, eu tenho tentado sempre mais, me engajar mais em grupos, mas fazendo parte ativamente, porque não adianta eu ir no grupo e eu só escutar, não fazer nada com isso, né? Então, eu tenho tentado fazer esse movimento diferente agora, de estar realmente entendendo esse mundo todo que é diferente, essa diversidade toda, entender que às vezes o que eu estou sentindo, o que eu passei, o outro também passou, e como é que foi pro outro, doeu também, né? Como é que ele lidou com isso? É a nossa briga deles estarem em lugares diferentes, eles estarem em todos os lugares, né? Eu já passei por isso em cinema, eu já passei por isso em shopping, eu já passei por isso em clube. São situações constrangedoras que você aprende a lidar no sofrimento. Porque no início a gente guarda pra gente, né? Você tem um início ali que você ainda não sabe, né? Você ainda não sabe lidar com a situação. Que demora um pouco pra nossa ficha cair e falar, opa, o que está acontecendo, né? Exatamente. E por isso, muitas vezes, muitas famílias escondem, né, o diagnóstico. Justamente, claro, que está prejudicando o filho. A partir do momento que você esconde um diagnóstico, você está prejudicando o filho. Mas é muito difícil, é muito doloroso, é muito dolorido passar por essas situações. Demais. E esse olhar de julgamento, eu acho que ele é muito cruel, ele é muito pesado, né? Então, até aprender a olhar para isso. Hoje, por exemplo, a gente estava esperando uma consulta médica dele, né, eu e meu marido, e o Heitor, cada dia ele anda com uma coisa, mas sempre tem que ter lápis de cor, papel para ele desenhar. E quando isso não tem, né, ele arruma um away, ele quer alguém para dar papel para ele, então a gente já sai com esse kit. E cada dia ele tá com uma caixa diferente, aí sai pegando papelão, e gosta de caixa de papelão e tudo mais. E hoje ele chegou na clínica, né, e o médico ainda não tinha chamado, ele ficava subindo e descendo escada, explorando ali o ambiente.
E aí eu fiquei assim, tentando, né, chamar, vamos lá, então vamos desenhar? Porque ele tava subindo e descendo a escada, subindo e descendo, as pessoas olhando assim. Eu evitei um pouco olhar para as pessoas para ver, né, fazer uma leitura do que as pessoas estão olhando, como que elas estão olhando e tal. Mas assim, eu só esperava esse olhar de, poxa, que legal, né? Ele tá vindo aqui nesses lugares, ele tá frequentando. Que legal, como é que a mãe e o pai estão ali dando suporte. O que eu posso fazer? Porque às vezes, o que a gente espera? A gente espera esse acolhimento. Será que eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Né? Meu filho teve situações dele correr na rua, porque ele fala que ele gosta muito de correr. Eu gosto muito de correr, mamãe. E ele cisma. Ele vai correndo e ele não tem noção de perigo. Então ele atravessa na frente de carro. Então eu tenho que muitas vezes conter ele mesmo, né? E nessas situações ele começa a gritar e tudo mais. Eu tenho que acalmar ele. Não tem uma pessoa que chega vendo essa situação que fala assim, a senhora está precisando de alguma ajuda, né? O que eu posso fazer para ajudar? Estou vendo que a senhora está aí, né? Não, fica olhando. Aí você fica, meu Deus, daqui a pouco alguém vai gravar isso aqui e vai achar que eu estou maltratando meu filho, né? Eu sei, hoje em dia tudo é celular, é pegar uma coisa e tudo mais. Então, essa a preocupação, ao mesmo tempo, não tem que ser, porque eu estou ali para ajudar o meu filho. Ele se acalmar. A Júlia, quando ela era menor, ela dava muita cabeçada no chão. E eu lembro uma vez que eu tava com ela na rua e ela começou a dar cabeçada, eu tava em Belo Horizonte com ela. E ela começou a dar cabeçada no chão, ela saiu do consultório e ela se desorganizou. Eu lembro que eu deitei com ela no passeio e abracei. As pessoas não param. As pessoas elas não querem saber da dor do outro, né? Então, acho que a gente tem esse papel de ajudar essas pessoas, né? Independente de quem seja, independente se é da família ou se não de nos ajudar, no sentido, não precisa me dar nada, mas que olhe de uma forma assim, acolhedora, que se eu precisar, eu sei que... E para a família, como foi lidar com essa situação? A minha família, né, assim, tem me ajudado muito. Minha mãe e meu pai são meu suporte diário, né? Minha sogra, meu sogro tem uma questão assim, né, de um nível de instrução um pouco menor, mas a gente todos os dias a gente vai educando, falando disso. Então hoje minha sogra já entende super bem a situação, ela sabe já o que acalma ele, meu sogro também, né? Então ele sabe que ele gosta muito de natureza, né, de coisas de animais, então já tem essa sensibilidade com isso, já sabe que tem que chegar lá, tem que ter alguma folha. Tem que ter isso. Minha mãe, mesma coisa, já prepara lá o cantinho do Heitor para ele ficar à vontade. Então, é fundamental a gente ter esse suporte da família, porque é muito desgastante, é muito cansativo. Você acha que poderia ser feito para aumentar essa conscientização? Você acha que a gente teria alguma coisa para fazer mais do que a gente já faz diariamente? Que difícil, né? Difícil responder isso. Porque eu acho que a saída realmente é a informação, é a educação, né? É começar já na escola, é começar já a trabalhar com as crianças essa inteligência emocional, de perceber que o outro às vezes não está muito legal. É começar por aí. É para fazer com que as crianças cheguem em casa e também falem disso. Mas isso é tão engraçado porque até os 5 anos... As crianças, elas não têm essa diferença. Elas não conseguem ver essa diferença. É a partir dos 5 anos. Ali precisa ser feito um trabalho em casa. Ali precisa ser feito um trabalho na escola. Para lidar com os diferentes. Eu adoro falar com jovens. Eu adoro fazer palestra para adolescente. Adoro. Chega nessa época assim que as escolas começam a me chamar, eu adoro. Eu falo, o Robé é adolescente? Porque, primeiro, que eu me identifico com eles na fala, porque eu falo que eu falo com eles, vocês serão os próximos gestores. Eu mostro para ele, né, a quantidade de pessoas com deficiências hoje que elas são registradas, que elas têm carteiras assinadas, e falo, olha, né, para eles não terem um olhar de capacitismo.
Então, eu acho muito importante essa fala para eles terem essa diferença. Porque a partir dos 5 anos, começa a vir, a ter toda a diferença. Sim, a minha menina com 4 anos, ela tem, né, essa sensibilidade de falar disso, de entender. O Heitor tá nervoso, mamãe. Agora não. Né? E o Heitor de falar hoje, olha, o que me acalma é um abraço. Então, são coisas que crianças, né, independente se tem ou não algum diagnóstico, elas começaram a ter essa percepção. Então, de ser falado disso na escola, de ter uma matéria que fale disso, né? Eu tenho uma sobrinha que me falou esses dias que ela tem uma matéria que eles trabalham muito esse preparo para a vida, falar da vida, falar das emoções, né? Ela está no 5º ano. E tem uma matéria para isso, onde eles constroem isso, constroem, né, os sonhos, quando eles falam de um pouco do que eles sentem. Então, acho que tem que ter uma mudança nesse sentido. E se os pais soubessem, né, tão gratificante quanto pessoas melhores eles seriam lidando, né, sabendo lidar com as diferenças, com o diferente, mais humano, seriam mais humanos, sim, menos egoístas. Sim. Então, eu sempre falei isso, sabe? Desde pequenininha na reunião das meninas, quando eu, né, tinham 2 agendas, eu já contei isso uma vez, que eu queimei essas 2 agendas uma vez, que eu falei, o que mais? Era assim, Júlia mordeu sem motivo, Sofia mordeu sem motivo. Júlia puxou o cabelo sem motivo, Sofia puxou o cabelo sem motivo. Era todos os dias, foi o ano inteiro dessa forma. E toda semana eu tava lá, conversando com o pai, conversando com a mamãe. Então, é um trabalho que a gente faz de formiga, né? É um trabalho diário que a gente tem que fazer. A informação precisa estar em todo e qualquer lugar. E os adolescentes, eles não têm amigos, porque aí quando se tornam adolescentes, eles não têm amigos. Muitas vezes chega, né, nos 16, 18 anos, já não tem tratamento, já não tem uma cultura, acabou a escola, e esses jovens, eles são esquecidos. Uma vez eu falei isso no grupo, eu tive que chamar a mãe no particular, conversar, porque ela como assim meu filho vai ficar? Mas é uma realidade que nós vivemos. E que precisa ser mudada. Que precisa ser mudada. Que a gente tem que ter pessoas que defendam, que entendam isso, né? Que saibam realmente desenvolver mais, né? Oportunidades, criarem essas oportunidades para esse jovem estar engajado, porque eles têm muitas habilidades, né? Eu acho que a gente tem que potencializar isso de alguma forma. Sim. Ou a gente tem, né, a Vanessa criou o grupo Pertencer, né, que são de adolescentes. E eles são fantásticos, são as minhas paixões, assim. A gente sai, eu tenho uma mãe que fala, e hoje eu não tenho trabalho, porque a mãe adotiva tá aí. Então, assim, eu converso, quando eu tenho que mandar mensagem, eu mando mensagem. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas tem as habilidades que elas precisam ser trabalhadas. Exatamente. Né? O que eu falei antes, de colocar no mercado de trabalho, mas saber exatamente aonde está sendo colocado, que trabalho foi feito para aquele jovem entrar ali dentro. Né? Exatamente, um processo. É um processo. E teria mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar dessa experiência que você teve? Tem mais alguma coisa que você teria vontade de falar? Ai, Tati, eu acho que são tantas histórias, né? Eu acho que isso foi só essa pincelada mesmo, né? Nesse sentido da gente se apoiar, da gente buscar entender que a gente tem que ter voz, que a gente tem que falar disso, sim. Não só quando dói, não só quando é a minha dor, mas quando é a dor do outro também. Então, a gente desenvolver mais essa empatia, esse se colocar no lugar do outro de verdade. Não é que você vai ser o outro, você vai pegar a dor dele e vai se transformar em sua. Não é isso. Né? Mas é de alguma forma eu ajudar você que está passando por isso. Né? O que a gente pode fazer juntas? Como é que a gente vai fazer esse trabalho de formiguinha mesmo? Né? O que pode ser feito? Porque eu acho que não esgota.
Eu acho que ainda tem muita coisa que pode ser feito a partir do momento que a gente escuta essas pessoas que estão aí lidando com essas dificuldades todos os dias. Aí a pergunta que eu ia te fazer, qual a mensagem que você deixaria, né, para os pais que estão passando ou já passaram por essa mesma situação que você passou? Ai, não sei, assim, eu acho que é encontrar forças mesmo que às vezes a gente acha que não tenha, sabe? A gente poder refletir mais sobre a nossa forma de se posicionar e a gente encontrar meios para lidar com isso. Porque se eu fico com isso guardadinho para mim, eu adoeço. Se eu fico calada, passo por isso e não falo, eu vou adoecer. Então eu preciso falar. Então que a gente entenda que, olha, tem voz. Busque pessoas que realmente vão ajudar. Busque pessoas que vão, né, pegar essa causa e falar, olha, vamos juntos. Né? É isso, vamos nos apoiar aqui, vamos fazer alguma coisa. Então, é só assim que as coisas acontecem, né? No barulho. Então, assim, acho que a gente tem que lembrar disso, a gente tem voz. Também acho. E a gente precisa disso, né? Nós não estamos sozinhas. Eu acho que a gente tem que ter muita paciência, subir um degrau por vez, que eu sempre disse isso. E o tempo. Eu acho que o tempo é uma das melhores coisas que nós temos. Sim. Né? Porque as coisas passam, aí vem a tranquilidade e você consegue, né? Ter essa bagagem, ter essa riqueza, né, de experiência, de vivência mesmo e poder transmitir isso, né? Porque eu acho que é isso que você transmite pra mim, sabe? Essa vivência, essa coisa de olhar e falar, poxa, eu passei por isso, mas eu acho que a gente pode fazer alguma coisa ainda, né? Não esgotou. Não é uma coisa que passou e eu já superei. Não, peraí, o que a gente pode fazer agora? Então acho que você abraça essa causa, né? De uma forma uma forma grandiosa, sabe? A gente realmente poder ter uma pessoa de referência, uma pessoa que a gente vai buscar e vai, olha, o que você fez nessa situação? Como é que seria se fosse com você? Né? Então, criar essa referência eu acho que é importante. É difícil ficar sem falar e é difícil escutar isso. Eu fico muito feliz de ser essa referência das pessoas, sabe? Porque as pessoas te procuram, as pessoas choram, as pessoas, né, elas têm essa confiança em você. E isso vale ouro. Isso não tem, sabe? Quando eu te liguei, eu falei, vem contar a sua história aqui. Porque, né, não é só a minha história que eu conto. Eu conto a história das mães, né? Eu acho que é importante que as pessoas, que a sociedade, ela tenha essa noção do que a gente está falando. Pelo que a gente está brigando. Porque nós somos mães, nós sabemos, né, do que os nossos filhos precisam. Nós sabemos da nossa luta. Isso mesmo. E agora eu vou fazer com você um bate-papo. Um bate-bola, bate-papo nós já tivemos, né, gente? Agora que ela já me emocionou aqui bastante, agora eu vou fazer um bate-bola. Então vamos lá. Espero que não dê branco. Um livro que você recomendaria? Eu falo muito de um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Apesar de falar de morte, ele está ensinando a gente a viver. Então, é um livro que eu indicaria. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Uma frase que te inspira? Ai, são tantas. Deixa eu lembrar de uma aqui. Esses dias eu falei disso, assim, e até me emocionei porque é uma frase que dá muito sentido pra mim, assim, que fala de não andar sozinho, sabe? Que você vai muito mais longe quando você tá junto, né? E é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, é isso. E tudo passa. Né? Uma atividade que te relaxa?
a música, cantar. O maior desafio como mãe? Ajudar meu filho a se regular emocionalmente. Uma conquista profissional que te orgulha? Nossa, são várias. Começa pela conclusão do curso. Eu ter conseguido formar. Um conselho para pais de primeira viagem no universo do autismo? Paciência. Paciência, jornada, e ela é longa, mas ela vale a pena ser vivida, vale a pena a gente reconhecer. Uma pessoa que te inspira? Ai, também tem muitas. Dá um branco na gente, né? Essa hora. Mas é bom. Ai, é. Ai, não sei, assim, porque tem pessoas próximas que me inspiram muito. Que e veio tem a pessoas primeira pessoa na sua cabeça? Eu acho que é a minha mãe. A minha mãe me inspira. Que Eu linda, vejo mulheres coisas dela fortes. que... Um sentimento que te motiva a cada dia? O amor. Uma mudança que você gostaria de ver na sociedade em relação ao autismo? Ai, acessibilidade. Estar nos lugares, assim, poder frequentar os lugares e ele ter realmente, né, condição de acessar serviços. Uma vitória do Heitor que você celebra até hoje? Ai, acho que é a alfabetização. Eu fiquei extremamente feliz na hora que ele começa a ler, assim. É maravilhoso, né? É maravilhoso. E, por último, um sonho para o futuro dos nossos filhos. O meu sonho é que meu filho, minha filha, cresçam seguros. Seguros de si, seguros de onde eles estão, seguros né, no mundo aí. Então, assim, é o que eu mais quero. Que eles se sintam seguros de quem eles são, da capacidade que eles têm, das habilidades que eles têm, das coisas que eles podem aprender também. Então, é isso, assim, meu sonho. Gente, hoje é o meu Diversitate, o 10º Diversitate. E eu tive esse doce de pessoa aqui que você imagina, eu no 220 e ela, essa calmaria toda. E, né, hoje foi muito difícil me segurar para não falar muito, porque essa é uma causa nossa, essa é uma causa que mexe muito com a gente. Então a gente tem vontade de gritar muita coisa que às vezes, né, e a gente tem que ir com calma. A gente não pode falar tudo o que a gente pensa e tudo o que a gente quer. A gente tem que ir dando tempo ao tempo. Exatamente. Mas assim, eu queria te agradecer, sabe, essa confiança enorme de vir aqui no meu cantinho, contar pra gente, porque quem assistiu os seus stories sabe que não foi fácil pra você. Eu sei que não foi fácil, porque eu, né, nós mães atípicas vivenciamos isso. E muita saúde para essa família linda que você tem. E obrigada. Nossa. Obrigada por ter vindo aqui. Eu né? fiquei extremamente feliz, né? Por ter tido esse espaço, por ter tido essa oportunidade. Acho que essa conversa, né, gostosa, assim, agradável, faz a gente ter esperança. Obrigada. Linda. Gente, obrigada pela companhia. Quem vai assistir depois, foi muito legal o nosso bate-papo, né? Gostei demais. E volte sempre. Mas para contar coisas boas agora. Isso aí. Gente, um beijo. Boa noite. A companhia aqui, né? Ficou aqui rodeando. Moça.